Despertando a consciência. Mais uma vez, estamos juntos com os nossos amigos, nossos companheiros das jornadas de terça e sexta-feira, às 19h30, para desenvolvermos nossos raciocínios, as nossas ideias, os nossos pensamentos. E nós estamos tratando exatamente da questão dos hábitos, não é? Da questão dos vícios, da questão do comportamento humano. Nós tínhamos parado num determinado momento, mas iríamos continuar a partir dali, mas depois resolvemos vamos voltar um pouquinho atrás e vamos pensar nos vícios e nas virtudes que nós vamos formando à medida que vamos caminhando. Eu quero dar boa noite aqui para Vera Lúcia Machado, que já está aqui conosco, né? Verinha, hoje você, como sempre você era a primeira, hoje você está de novo a primeira aqui. Então nós estamos muito satisfeitos de estarmos aqui com vocês e vamos em frente. Eu vou deixar para cumprimentar as pessoas, já cumprimentei a Vera Lúcia, e na Vera Lúcia eu faço um cumprimento para todos os companheiros que virão aparecer aqui ainda, porque espero que venha mais gente nos acompanhar nessa jornada. Então, nós estávamos falando inicialmente sobre a questão dos vícios e dos hábitos. E a gente há um livro muito interessante e ele trata exatamente dos hábitos. E os hábitos são que geram os vícios. A gente tem aquilo que eu já falei aqui, a deixa, né? Aí a deixa leva para uma rotina. Vamos ver daqui a pouco essa imagem, ainda não. E vamos ver que lá na frente a gente vai ter a recompensa por ter buscado aquela coisa que a gente queria. Boa noite, Miriam. Boa noite, Zélia. Né? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite para todos aí. Sejam muito bem-vindos. Então, e aí há uma questão muito interessante que que só gera vícios e hábitos e também virtudes, porque os hábitos, eles podem ser hábitos virtuosos e podem ser hábitos viciosos. Quer dizer, o vicioso é aquele que leva para o vício, o virtuoso é aquele que leva para a virtude, né? Deixa eu mudar um pouquinho a posição aqui, porque a minha luzinha não está, parece que aparecendo muito bem aqui. Eu acho que a minha luzinha apareça bem aqui. Então a gente vai pedir para o Carlos para ele colocar aí a nossa imagem, que é o loop do hábito, para a gente relembrar essa condição aí. Então, vamos ver aí que está aí a imagem, não é? Está aí a imagem, que é o que mostra que a gente tem a rotina, não é? A rotina, e a rotina é gerada por uma deixa. O que é a deixa? Então, aqui a gente deu o exemplo do almoço, por exemplo. Você terminou de almoçar e tem vontade de comer uma sobremesa, né? Eu fui acostumado assim desde criança. A gente acabava de almoçar, comia uma bananinha, chupava uma laranja, era essa sobremesa que tinha naquele tempo. Às vezes tinha um pudinzinho que sobrou do fim de semana, né, de um dia de festa. Às vezes tinha um doce, a gente sempre... Era uma coisa sempre, assim, agradável ao paladar. Então a gente aqui está sugerindo que pode ser uma fruta, né, depois do almoço, um café, pode ser um suco natural, pode ser até o fato de escovar os dentes, pode ser uma rotina. A pessoa acabou de comer a refeição, a pessoa vai buscar a sobremesa, ou pelo menos vai escovar os dentes. E aí, por que a gente escova o dente? É para limpar o dente? Não é para limpar o dente, a gente escova o dente para tirar o gosto da comida da boca.
Porque depois, às vezes, ficar com o gosto da comida na boca, às vezes incomoda, né? Então a pessoa procura sair daquilo. Estou vendo que está chegando mais gente aí, a Léa Brum, a Elane Santana, né? Miriam Baltar Braga Duarte. Ô, Miriam, a Miriam está aí, ó. Miriam, vou insistir com você, você está equivocada, você não tem nada feia não, tá? Fica tranquila. Pois é, então, gente, olha só que coisa linda que a gente está vendo aqui. A gente então tem essa rotina, que é comer a sobremesa, que a gente habitua com aquilo, né? E isso dá uma recompensa, o prazer, o sabor doce. A gente fica com a boca exalando um hálito melhor, então a gente fica mais social, tem mais possibilidade de ter a sociabilidade, né? Então, isso aí, essa rotina e essa recompensa, ela também ocorre nas coisas viciosas, nos vícios, né? E quando a gente chegou a Sinara também agora aí. Olá, Sinara, seja bem-vinda. Dá um beijo na sua mamã, tá? Tô querendo ver ela, tá na hora da gente olhar ela daqui a pouco. Então a gente tem esse looping, né? E isso que pode levar ao vício. Por quê? Porque quando a gente tem a recompensa, né? Por que a gente tem a recompensa? A gente tem a recompensa porque estimula uma parte do cérebro que está ligada com a parte mais básica, lá dos núcleos da base, né? Que é a parte, vamos dizer assim, mais visceral, mais assim, que não é um estímulo da vontade, mas que é um reflexo, né, natural e que está ligado ao cérebro, aquele cérebro que eu mostrei para vocês da outra vez. O cérebro mais básico, aquele do réptil, o cérebro reptiliano, quer dizer, do réptil. Quer dizer, não tem ainda o cérebro do mamífero, que é o sistema límbico. O que é que o sistema límbico faz? O sistema límbico ele tem a memória, e o sistema límbico traz também, vamos dizer assim, a parte da emoção, do sentimento, não é? Então, quando você tem a recompensa, ela produz a liberação de algumas substâncias vasoativas, de substâncias serotonina e outras substâncias que são favoráveis ao prazer, ao sentimento, a pessoa se sentir, vamos dizer assim, prazerosa, né? O sabor estimula a liberação dessas substâncias, e aí isso aí vai atuar sobre 3 partes do cérebro. Uma que está lá no núcleo da base, vou pedir para o Carlos passar uma outra imagem que eu pedi para ele colocar aqui nova. Vocês vão ver aí que tem várias cores. Tem uma azul, essa azul que está embaixo aí, é a cor da parte do sistema, no núcleo da base, que são a região de mais, vamos dizer assim, de mais visceral, que a gente não comanda, a gente é o bicho, ali é o cérebro do bicho, né? Do bicho bem básico, é o réptil mesmo, né? Então tem uma zona ali que é estimulada, dali caminha para aquela parte verde que está um pouquinho para cima, o Carlos vai mostrar aí agora, o verde, que é exatamente a zona, vamos dizer assim, da emoção, que é o sistema límbico, né? Onde você tem vontade de chorar, de rir, você sente o prazer. Isso está ligado com o hipotálamo também. O hipotálamo é onde tem a zona da fome, da sede, do desejo sexual, vamos dizer assim, que prepara a pessoa para o transe hipnótico, para a pessoa poder ser hipnotizada, para o transe mediúnico, fica ali bem no meio, ali naquela parte verde. Então começa ali naquela parte azul, que é o estímulo instintivo, é o instinto, né? Que vai para essa parte que é emocional, que é a parte da emoção, que é o verde ali,
e dali vem um circuito que vai lá para frente, que está ali meio avermelhado, lá na frente do cérebro, ali em cima, que é uma zona já do comando da vontade, mas que é aquele que chama a parte do cérebro que é chamada pré-frontal. Nesse pré-frontal, esse circuito se realiza ali. Ali vão aparecer as memórias e os desejos e as reflexões de futuro. Daí o fato de você, quando você sente o prazer, você tem vontade de repetir aquela coisa, né? Por isso que às vezes a questão, a gente fala assim, estou com vontade disso, vontade daquilo. Não é vontade, às vezes não é vontade. É só desejo, é o desejo. Então forma lá na zona mais baixa, né, mais animal, que é no azul, vai para o mamífero, que é no verde, que é a zona do sentimento, da emoção, e dali vai para o pré-frontal, que é a zona da memória, que vai produzir, que vai estimular você, para você querer de novo repetir aquela experiência, né? Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de se livrar de vícios. Eu estava lendo aqui um livro de uma psiquiatra, um dia desse, folheando aqui o livro, e eu vi que ela mostrou lá uma imagem que eu podia até ter trazido aqui, mas eu sei que não havia necessidade, porque essas que nós temos aqui representam bem isso. Eu não quero também ficar ensinando neuroanatomia para vocês, nem estou aqui, nem neurociência, ninguém vai se formar em neurociência aqui. A gente só tem que ter uma ideia para a gente entender por que a gente tem, às vezes, dificuldade da gente se livrar de um vício. É difícil a gente sair do vício, porque aquilo volta a ser a gente querer. Ai, estou com vontade disso, vontade daquilo, porque aquilo vira uma rotina, né? Essa rotina traz uma recompensa, que é a produção dessas substâncias, que são substâncias do prazer, né? E vai levar você a repetir a deixa, que vai voltar a você fazer a rotina. Então, hoje a gente vai ficar nesse conhecimento aqui, porque isso aqui é o parte central de hoje, é a gente entender por que a gente tem vícios e tem hábitos e vícios. E por que tem vício, vamos dizer assim, rotinas viciosas, né, hábitos viciosos, e por que a gente tem hábitos virtuosos. Porque do mesmo jeito que você pode estimular um vício, você pode transformar esse vício numa virtude. Porque, na realidade, todo vício é uma virtude que está escondida. Quer dizer, escondida? Como assim? Como escondida? Como é que a virtude está escondida? Às vezes, por exemplo, você tem, por exemplo, você tem, por exemplo, uma situação em que você sente necessidade de, de realizar uma coisa qualquer. Por exemplo, a pessoa gosta de comer demais, come muito. Mas, na realidade, comer demais é um vício. Mas está escondendo por trás desse vício está escondendo por trás desse vício uma virtude, que é o apetite. Apetite é virtude, não é vício, né? Então, a Léa Blum está falando lá no hábito de fumar. O hábito de fumar não é nenhum hábito, é vício mesmo, né? Por quê? Porque tem a nicotina, que é vasodilatadora. Eu tratei um grande vulto da nossa literatura, né? Um homem muito famoso, eu não vou citar o nome dele aqui, que ele é muito conhecido. Outro dia eu cito. E ele escrevia até no Jornal Globo e tal. Eu ia lá no Jornal Globo buscar ele para levar ele para casa para fazer tratamento com ele. Ele fumava.
e ele tinha doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu não era médico ainda nessa época, eu era fisioterapeuta da área respiratória. E aí eu dizia para ele, meu amigo, para de fumar. Ele aí virava aquele vozeirão que ele tinha assim, ó, Pio, eu não posso parar de fumar se eu não parar de fumar. Se eu parar de fumar, eu não penso. Quer dizer, ele precisava, para pensar, ele achava que precisava fumar. Então, eu estou aproveitando a dica que a Leia deu aqui, do hábito de fumar, que no fim não é um hábito, é vício, né? É um hábito vicioso, portanto é vício, né? E que é lesivo, porque vocês sabem que o tabaco ele é indutor do câncer. O câncer provocado pelo tabaco é um câncer especial. É um câncer que é chamado carcinoma epidermoide. Esse tipo de câncer, ele atinge especialmente os órgãos elásticos. Então, por exemplo, o pulmão, né, que é elástico, né? E interessante, e o outro órgão que dá muito câncer provocado pelo tabaco é o câncer de bexiga. Vocês sabiam que o câncer de bexiga é também provocado pelo tabaco? Por quê? Porque a bexiga também é um órgão elástico. Chegou aqui a Maria das Graças, né? Cunha Santos, que aliás encontrei ontem uma amiga dela, que disse que conhece ela muito, que eu escrevi até essa pessoa no canal, mas não vou lembrar o nome dela, não sei se ela vai aparecer aqui. E chegou também a Márcia Maria Manso, que há algum tempo não vejo a Márcia por aqui. É possível até que ela esteja assistindo a gente, mas ela não tem dado boa noite para a gente. Então, boa noite, Márcia, seja bem-vinda. E boa noite, Maria das Graças. Então, hoje está praticamente aqui o núcleo dos companheiros que costumam nos acompanhar, está por aqui. Faltam alguns que são habituais, mas que têm deixado de vir. Apareceu a Júlia agora, Júlia Macedo. Ô, Júlia, seja bem-vinda. A Júlia está aí conosco também. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Então nós estamos falando desses hábitos de virtude. Vamos ver outro diapositivo aí, Carlos, se a gente consegue dar sequência disso. Nós estamos de acordo que a nossa sociedade está vivendo um mal-estar, nós estamos vivendo um problema vicioso, de muitos vícios. Nós estamos, inclusive, está se gerando, inclusive, uma parte muito terrível, muito dolorosa, que é as pessoas estarem desinteressadas pela vida. A pessoa fica tão deprimida, tão mal resolvida, que ela acaba achando que não vale nem a pena mais viver, porque ela não tem noção do que seja verdadeiramente a vida. Então, ela pode, de repente, começar a achar que não tem mais vontade de viver. E por isso nós estamos aqui no Setembro Amarelo, né? Amarelo? Acho que é, Setembro Amarelo. A Eleni não está aí, a Eleni que é especialista nisso. Que é o Setembro Amarelo, que é exatamente a campanha que se faz para evitar o suicídio. As pessoas estão se matando, há muito suicídio, né? Então, a gente avança muito pouco no processo evolutivo, o processo evolutivo nosso é muito lento, a ponto de se dizer que a gente avança 1 centímetro cada 1000 anos. Nós estamos indo para o terceiro milênio, 3.000 anos, então a gente não andou 2, 3 centímetros no nosso processo evolutivo. Em 3.000 anos é muito pouco, né, gente? É muito pouco, está muito devagar. A gente precisa melhorar mais. Então, a gente já falou dessa questão aqui da libertação das pessoas. Pode passar outra aí, Carlos. Vamos ver se a gente fecha isso aqui. A gente pode mudar, com a mudança dos hábitos, a gente pode salvar a nossa vida. Pode salvar a nossa questão, as questões, porque à medida que a gente vai se esclarecendo e vai se tornando mais equilibrado, a gente vai vencendo a ignorância
e vamos vendo que nós estamos caminhando, embora a passos muito lentos, a caminho de nos iluminarmos. Iluminarmos como? Aquela questão que está lá no Evangelho de João, né? Conheceremos a verdade, né? E a verdade nos libertará. Ó, a Eleni chegou aí e ela disse: cheguei em Brasil. Ela tem 3 conferências sobre saúde mental. Semana que vem ela vai falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, Eleni? Fala aí. Que é sobre o suicídio. Acho que é isso que ela vai falar sobre o suicídio. Ela é especialista nesse assunto. Ela tem um interesse pessoal nessa questão e ela vai fazer palestras. De repente, quem sabe, a gente pede para ela botar uma palestra também. Depois que ela fizer as palestras, tiver os diapositivos, ela vem aqui dar uma palestra para nós aqui via internet, né? Para nós aqui no canal, sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio. E a doutrina espiritualista, o espiritualismo científico que nós advogamos, e que é a doutrina codificada por Allan Kardec, ele tem muitas ferramentas para combater essa, quer dizer, além da psicologia natural, que é a ciência, né? A parte que trata disso com bastante proficiência, nós temos coisas ligadas com com as nossas ideias espirituais que também cooperam para vencermos essa questão, né? Por isso que a gente deve procurar amar o próximo como a si mesmo, amar a si mesmo e se instruir, para procurar aprender sempre na medida do possível. Eu já falei desse diapositivo aqui, mas eu resolvi trazer isso de novo, porque eu sofro muito a influência das intuições que vêm na minha cabeça, quando me veio o desejo de voltar a esse tema para falar disso para vocês de uma maneira mais específica aqui. Passa um próximo, Carlos, que nós vamos encerrar com eles. Então, a gente tem que procurar ficar calmo, não ficar ansioso, ser mais compreensivo e afável. A gente precisa criar um alto grau de paz na família, no trabalho, nos caminhos que a gente faz, no trânsito, né? As pessoas estão brigando no trânsito, uma coisa horrorosa. E cada vez a gente ter mais alegria nos trabalhos que a gente realiza em todos os setores, na igreja, no lugar onde a gente frequenta, no clube, e fazer com que os nossos amigos possam viver com mais facilidade, a gente aplicar o Evangelho do Cristo, a democracia do Cristo, na nossa vida, com uma maneira de sempre querer ajudar o próximo. Quer dizer, crer em Deus, crer na sobrevivência da alma e caminhar com carinho, amor na relação com as pessoas. Eu botei a última frase que é do 5 dessa diapositiva, que é a gente aprender a transformar o sacrifício que a gente deve fazer para atender o outro num ofício sagrado, chamado sacro ofício. Parece um jogo de palavras, mas não é. É um ofício, um trabalho sagrado, que é ajudar o próximo. Nós hoje vamos ficar por aqui. Hoje a nossa palestra vai ser mais curta, porque eu quis falar mais da questão da recompensa, dos hábitos e das virtudes. Que eu acho que isso tem que ser batido, porque se a pessoa aprender a ter mais resiliência. O que é resiliência? É quando botarem um limão na tua frente para você azedar a sua vida, você fazer uma limonada, né? Jogaram uma laranja em você, você consegue pegar a laranja, chupa o caldinho da laranja. Pronto, faz uma laranjada. E segue em frente, não se entrega, não fica, ai, veio uma laranjada, me jogaram um copo d'água na cabeça, vou beber a água.
Nós não temos que ficar aqui, pagar recibo, né? Passar recibo das coisas negativas que nos ocorrem pela maldade humana. A maldade humana, né, faz parte do cotidiano nosso, das coisas do dia a dia. E eu já falei aqui que nós não devemos ter problemas. Quem tem problema é livro de matemática. Nós temos assuntos. Temos que trabalhar sempre com um bom coração, com um bom sentimento, para solucionar os assuntos, dar provimento aos assuntos, né? Tem que atender as coisas da casa, tem que atender as coisas do trabalho. Agora, há pouco, uns minutos atrás, antes de eu começar essa live, veio uma pessoa aqui, bateu na minha porta aqui, que está precisando de uma medicação, e mandou um zap, mora aqui perto, eu falei assim, passa aqui que eu vou arrumar um remédio para você. A pessoa não tem dinheiro para comprar remédio e tal, não tem problema, eu tenho aqui uma amostra. Você usa essa amostra que ela vai te ajudar, vai te fazer bem. A pessoa veio, fez vai fazer o tratamento e vai melhorar. Já estava querendo ir para o hospital tomar injeção. Nada disso, não vá para o hospital tomar injeção. A pessoa que vai atender você lá no hospital talvez nem saiba direito o que você tem. Você já tem um médico, já sei o que é que você tem, sei como é, sei que vai resolver com isso aqui, faz o que eu vou orientar. Pronto, resolvi. Eu dei provimento para o assunto. Quando dá provimento para o assunto não vira problema. Agora, se a gente não dá provimento, se a coisa não se resolve, aí engasga, fica complicado e pode virar um grande problema, uma grande dificuldade. Eu agradeço a vocês por vocês terem estado comigo até aqui. Peço perdão de fazer a live curtinha, mas essa live curtinha aqui está com bastante conteúdo. E eu quero que vocês aprendam essas coisas, que vocês tenham isso na consciência de vocês. Então, vamos... a Eleni falou ali, ó, olha lá. Olha lá, a Eleni falou lá, Setembro Amarelo, né? É isso aí. Então, Miriam também está falando lá, verdade. Eu não sei o que a Miriam falou que é verdade. O que é verdade, Miriam? Fala aí pra gente. A verdade é tudo que a gente falou aqui, é verdade? Tudo que a gente falou aqui é verdade, mas qual é a verdade que você está se referindo aí? Fala pra gente aí. Não. Escreve aí pra gente, né? Pra gente saber aqui. Né? Sobre a resiliência, sobre o quê? Qual é o tema que você achou que... Né? A Miriam falou que é verdade. É verdade. Eu não sei o que ela se referiu. Mas o problema da verdade é muito sério, porque a maioria das pessoas vive a vida na mentira. Eu não acho que a gente... Eu falo sempre assim, olha só, eu digo sempre assim. Tem algumas coisas que a gente não pode... A gente tem que aprender. Por exemplo, não se deve falar tudo que sabe. E às vezes você fala uma coisa que vai incomodar o outro. Né? Você não pode gastar tudo que tem, todo o dinheiro que você tem, gasta até a mais do que tem e depois fica devendo. Aí depois fica atrapalhado. Aí sai do assunto e vira problema. Né? E o terceiro, você não pode acreditar em tudo que você vê, porque às vezes você vê, mas o nosso olho é muito enganador, né? Aqui nós temos um psicólogo aqui no grupo e o psicólogo pode falar. A ilusão de ótica é uma coisa que existe. Você vê um negócio, jura que viu aquilo, aí não é nada daquilo que você viu. Você viu, então não acredita em tudo que você vê. Não gasta tudo que tem, nem fala tudo que você sabe. Nem acredita em tudo que também te conta. Tudo que te conta, a maioria das coisas que contam pra gente é tudo mentira. Ou então não é bem mentira. A pessoa não mente, a pessoa omite, a pessoa conta um conto, aumenta um ponto, e estica a história. Tem uma praticazinha que a gente fazia no tempo da escola, que era o telefone sem fio, né? A gente contava uma história para a pessoa
o pessoal via, aí tinha um que estava do lado de fora que não estava sabendo da história. Aí a pessoa ia lá, contava, ouvia de você, ia lá, contava para aquela pessoa que estava fora. Aquela pessoa vinha contar a história, recontar a história. O pessoal começava a rir, porque a história era completamente diferente, gente. Não era nada daquilo que ela. Tudo aquilo que foi contado não era aquilo que foi contado. Foi contado outra história. A pessoa, às vezes, até onde tinha sim, botou não, onde tinha não, botou sim. E acho que virou outra história completamente. Por isso, quando a gente vê as pessoas contando coisas, né? Ali, quer dizer que a nossa mente cria muitas coisas, cria muitas ideias que não existem, coisas que não existem. Então a gente sempre quer aumentar o negócio, né? Quer fazer um negócio, e vai. Eu estou dando um tempo aqui para ver se a Miriam fala o que ela aqui falou que é verdade. O que você falou, Miriam, que é verdade? Eu estou dando um tempo aqui para ver se ela conta. Mas então a gente tem que ter cuidado com as nossas e com nossos pensamentos inconscientes, porque a gente é muito dominado pelo inconsciente. O inconsciente nos leva para situações que nos fazem às vezes muito mal. Então precisamos ter cuidado. A gente não acredita em tudo que vê, não gasta tudo que tem e não fala tudo que sabe. Então esses três princípios são fundamentais para a gente ter um bom comportamento na sociedade, que é o tema que a gente deveria estar falando hoje, que eu vou terminar na terça-feira, que é o tema do comportamento social, do comportamento do ser humano na vida social. Uma boa noite, Jesus nos abençoe, nos faça felizes e que possamos estar sempre juntos. Muita paz para vocês, durmam com Deus.